de o fazer é o peixe-porco. É especialista em toda a espécie de crustáceos, Muitos animais que habitam o fundo fazem o possível por se tornarem rebarbativos. E o ouriço do mar consegue o melhor do que a maioria. Uma cobertura de espinhos venenosos deveria ser suficiente para afastar qualquer um. Mas enquanto o ouriço do mar tentou desenvolver a sua fortaleza inexpugnável, o peixe-porco desenvolveu sistemas táticos. Primeiro agarram dos espinhos e dá-lhe um empurrão. Depois vira-o ao contrário. Por baixo é mole como o coração de uma alcachofra. Mas por mais inacessíveis que pareçam as defesas de um animal, e são normalmente resultado de milhões de anos de evolução, a lei de Murphy da natureza diz-nos que pelo menos um dos seus vizinhos também. O processo também resultou no caso do lagostim dos estuários, que, em vez de alavancas, possui martelos. É grande para um camarão, cerca de 20 centímetros, e tem um malho. Mas a esperteza não é monopólio dos animais com grandes cérebros, à medida que vai crescendo. Mas este possui cérebro. Considera-se que um polvo é pelo menos tão inteligente como um cão. Aguarda emboscado que qualquer criatura, como por exemplo um caranguejo ermita, passe por ele. E ataca. A concha era uma boa ideia, mas não resulta perante o bico duro do polvo. O polvo aguarda. O caranguejo ermita passa. É-lhes necessário fazê-lo porque a zona também é habitada por alguns grandes predadores. Um tubarão dispõe de todo o equipamento de caça necessário: visão, audição, olfato e sensores elétricos. Por isso as outras criaturas concentram os seus esforços na tentativa de escaparem. Um caboche utiliza um buraco. Um camarão transparente utiliza a última palavra em camuflagem. Um corpo transparente assemelha-se a qualquer coisa que esteja por detrás dele. Um peixe-borboleta com 4 olhos torna difícil distinguir qual dos lados está de vigia. Os olhos falsos na cauda fazem com que pareça impossível aproximar-se sem ser visto. Os peixes palhaços ou peixes anémonas, que são imunes às anémonas, utilizam-nas do mesmo modo que os coelhos quando se escondem nos arbustos espinhosos. Para qualquer outra criatura, os locais onde existem anémonas devem ser evitados a todo custo. No meio destas hastes de gorgónias, algumas não são propriamente hastes. Trata-se de peixes agulha, pretendendo passar pelo que não são. E os predadores também se disfarçam. Um peixe-escorpião mascara-se como um bocado de coral informe, apanhando tudo o que passa ao seu alcance. O tamboril, ou diabo marinho, faz o possível por atrair visitantes. A barbatana dorsal foi-se transformando numa cana de pesca equipada com isco. O resto do corpo evoluiu passando a uma espécie de cesta de peixe. Não lhe é necessário nadar para muito longe ou muito depressa. Não precisa de perseguir outras criaturas. Não passa de um estômago camuflado ligado a uma vara.
Por seu lado, a moreia é um caçador rápido e matreiro. Possui dentes que se contam entre os mais afiados do oceano. Uma fieira deles, prontos a retalhar qualquer coisa que se aproxime. Mas o que se aproxima desta vez é um peixe-balão que faz jus ao nome sempre que é obrigado. É como tentar abocanhar uma melancia. Por vezes, mesmo os melhores falham. Assim como as melhores armadilhas. Um tubarão-porco possui um espigão no dorso. Os tubarões também se sujeitam a sofrer um tratamento semelhante, embora muitas vezes nadem calmamente no meio dos peixes que comem. Um bonito decide incomodar um tubarão dos recifes. Nada impede o tubarão de se virar e fazer em pedaços este peixe incómodo. Mas tal não acontece porque esta espécie de tubarões não faz isso durante o dia e o tunídeo certamente não o ignora. Quando escurece, o melhor que o peixe tem a fazer é desaparecer, porque quando o sol se esconde, começa o pesadelo. Os peixes correm a abrigar-se. Porque, de noite, o tubarão fica elétrico. Durante o dia funcionam ao ralenti. De noite, entram em hiperatividade, todos os sentidos despertos e cada um dos músculos a funcionar em pleno. Depois de saciados, os predadores noturnos fazem uma trégua e retiram-se para digerir os antigos vizinhos. De todas as aves que se adaptaram ao meio marinho, os pinguins foram mais longe. Transferiram a técnica de voo para a água e perderam a capacidade de voar no ar. Este processo de voar na água é excelente para perseguir e apanhar peixes, mas os pinguins não estão livres de serem eles próprios perseguidos e capturados. E neste caso por outro imigrante terrestre, a foca leopardo, com mais de 2,5 metros de comprimento. Quando avistam a foca, as aves entram em pânico e tentam sair da água a todo custo.
Os pinguins, uma vez sobre um bocado de gelo, ficam encalhados como peixes fora d'água. A foca leopardo só tem de esperar, porque eles terão de mergulhar mais tarde ou mais cedo. Afinal, não conseguem voar, a não ser no elemento onde a foca os aguarda. Infelizmente para os pinguins, as focas leopardo não comem praticamente mais nada. Mas, como muitos outros pares de presas predadores, evoluíram em conjunto. E se os pinguins não se tivessem tornado tão bons nadadores subaquáticos e tão maus voadores, talvez não existisse um animal como a foca leopardo. Na vida, cada vantagem parece gerar uma desvantagem. Embora haja criaturas que parecem ter nascido só com vantagens. Que, como os golfinhos, conseguem falar umas com as outras e conseguem ver e até matar com um som. São animais sociáveis e caçam em grupo, como os leões ou os lobos. E conseguem virar as defesas de outros animais contra eles próprios. Estes arenques formam instintivamente um cardume até se transformarem numa bola de arenques. Quando as aves marinhas avistam orcas, sabem que têm um banquete de despojos garantido. Elas não têm predador. Mais uma vez, boa tarde. Já a seguir na SIC, conto com toda a informação deste sábado no primeiro jornal com Maria João Ruela. Logo depois, às 2h pouco, não perca mais um Catarina.com, hoje com Nuno Lopes, o português que está a fazer sucesso no Brasil. Já sabe que ao longo de todo o dia pode também continuar a acompanhar a longa maratona de hipnotismo, que vai terminar apenas amanhã à noite no Herman SIC, a tentativa de bater o recorde mundial de hipnotismo, 75 horas para acompanhar aqui na SIC. Mais um momento, quando faltarem 25 minutos para e podem ser confusos. É fascinante, mas um pouco sinistro, visitar recifes de coral que começam a mostrar sinais de alterações. Em alguns locais houve uma redução gradual no número de espécies existentes, embora haja outras mais abundantes. Os corais cresceram demais com as esponjas e gorgónias. Aparecem pequenos fragmentos de algas sem causa aparente. Em alguns locais o coral parecia sujo, como se precisasse de ser limpo. Os corais sob pressão ficam brancos. A ação, denominada branqueamento de corais, é provocada pela perda do pigmento dos tecidos. Sem estas plantas simbióticas, os corais acabam por morrer e os seus esqueletos transformam-se em detritos e areia. O branqueamento dos corais pode ser provocado por químicos tóxicos nos efluentes ou pelo facto dos níveis de nutrientes serem demasiado elevados. Mas mais perturbante é a sugestão de que o branqueamento dos corais pode ser um aviso precoce de um aumento global de temperatura. Felizmente, este facto não era comum na maioria dos recifes que visitei. O aquecimento global é provocado pelo excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Muitas causas estão ligadas ao aumento do nível de dióxido de carbono, mas basicamente deve-se à queima de tudo o que contenha carbono, tal como a gasolina, petróleo, carvão e até árvores. Talvez a maior parte das pessoas nem sequer suspeite, mas o mar desempenha o papel mais importante do mundo na manutenção do equilíbrio do dióxido de carbono. Sob condições normais, o dióxido de carbono libertado pelas árvores caídas, fogos florestais naturais ou quaisquer outras fontes de dióxido de carbono é contrabalançado pela imensa capacidade do mar para absorver e libertar este gás.
Contudo, a capacidade do mar para manter o equilíbrio foi esmagada. Logo, o mundo está gradualmente a aumentar de temperatura. Mais uma vez, o mar irá desempenhar um papel muito importante. À medida que as temperaturas aumentam, os glaciares derretem. Com os glaciares derretem, o nível médio do mar aumenta, potencialmente inundando zonas densamente populadas em todo o mundo. A temperatura é comandada pelo mar. Há cientistas que especulam que o aquecimento global possa ser responsável pelos efeitos cada vez mais desastrosos do El Niño. No Pacífico, um predador dos corais chamado estrela do mar, coroa de espinhos, registou um aumento explosivo da população, provocando enormes estragos num grande número de recifes de coral. Nos últimos anos, nas Caraíbas, houve um grande aumento de mortalidade do ouriço do mar de espinhos compridos. Se o crescimento excessivo de algas, o branqueamento de corais, os pedaços misteriosos de coral morto, os aumentos das populações de estrelas do mar ou a morte de inúmeros ouriços do mar é o resultado da poluição, do aquecimento global ou apenas de ciclos naturais, não sabemos. Os cientistas ainda não sabem qual é a causa nem qual será o efeito. Alguns cardumes de roncadores vagueiam lentamente sob as gorgónias ou junto à entrada de buracos de coral. Os lúcios movimentam-se em grandes números sobre os recifes, com os seus dorsos a brilhar à luz. As barracudas, em forma de dardos, fileira sobre fileira, caçam no mar alto, aguardando que o anoitecer lhes traga o seu banquete diário. Solitárias, mas atentas, as garopas de muitas espécies diferentes escondem-se nos corais coloridos, antecipando qualquer movimento descuidado de um peixe pequeno. O peixe cirurgião e o peixe papagaio alimentam-se em locais instalados entre as cabeças de coral. Mesmo depois de 30 anos a mergulhar nestes recifes e a ver, apreciar e filmar estas cenas, a minha alma renova-se de cada vez que tenho o privilégio de estar neste ambiente. Preservar estas maravilhas é importante para todos, não só para quem visita os recifes. Infelizmente, a preservação não é a primeira resposta de toda a gente ao mundo subaquático. Os primeiros exploradores a utilizarem sistemas de mergulho ficaram perplexos com os números e tamanho das garopas e lúcios nos recifes de coral. Numa moda que pegou, trazer um troféu de um animal morto tornou-se um fascínio para muitos mergulhadores. Algumas décadas depois, os recifes de coral mais famosos e acessíveis em todo o mundo já não tinham quaisquer espécimes de peixe de grande porte. Mas a pesca submarina, tal como outras formas de pesca comercial, não foi o único problema enfrentado pela comunidade dos recifes de coral. Grandes projetos de desenvolvimento turístico utilizaram os corais para a construção de edifícios e estradas. Isto implicava dizimar enormes secções do recife de coral costeiro, sendo esta uma das coisas que os turistas vinham ver.